Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre como foi nossa estadia na cidade de Livorno, na região da Toscana, aqui na Itália. A gente vai avaliar 4 critérios. Primeiro, a casa, no caso o apartamento em si, como que ele era. Não é esse. Que não é esse daqui que a gente está agora. A localização e as atrações locais. Se a noite de sono era boa, uma coisa muito importante que a gente precisa avaliar. Por último, o custo-benefício, se valia a pena, pelo valor que a gente pagou, pelo valor que eles cobram, poder ficar naquele lugar. Primeiro a gente vai dar um contexto de quando que a gente estava, como é que era a época, clima, temperatura, enfim. Vamos lá. A gente fala que a gente morou em Livorno, né? Porque a gente ficou um mês. Pra gente é tempo suficiente pra dizer que eu morei lá. A gente ficou do dia 4 de maio até o dia 4 de junho. Isso. Chegamos no apartamento. Os donos do Airbnb foram buscar a gente na estação para poder levar a gente até o apartamento. A estação ela ficava a cerca de 20 minutos a pé. E foi legal que eles ofereceram gratuitamente poder buscar a gente e deixar a gente no apartamento e fazer a apresentação do apartamento. A gente foi numa época que ainda tava frio pra caramba em Livorno. Era final da primavera? Final da primavera. Pra mim tava muito frio. A temperatura ficava em torno de 14 graus à noite, geladinho, né? Usa casaco e tal. Durante o dia ela chegava próxima aos 20. E como a gente ficou um mês e tava entrando o verão, ela foi aumentando gradativamente, sabe? A cada dia ela aumentava 1 grau na temperatura máxima que a gente via. Então a gente fica, nossa, hoje passou de 20 graus. Nossa, hoje chegou a 21, sabe? Mas assim, ainda assim a gente andava de casaquinho. Teve um dia ou outro que fez um pouco mais de calor, a gente saiu com uma blusa, mas com o casaco guardado, sabe? Então era um friozinho gostoso que a gente tava passando ali. Pelo que a gente tinha visto, era uma localização muito boa. Não que a gente estava procurando em Livorno, a gente procurou na Itália inteira. Então ali no norte, em Livorno especificamente, foi onde a gente achou alguém que topou fazer dentro do nosso orçamento, dar um desconto bom pra gente, e a gente fechou lá porque foi o primeiro que topou. Como era frio, a gente não fez questão de ar-condicionado, a gente não sabia ainda muito pesquisar no Airbnb pelos critérios que a gente queria, então a gente foi só olhando e a gente olhava as comodidades que tinham, os amenities, né, que chama. Esse a gente tinha visto que não tinha fogão. É fogão ou forno? Não tinha forno. Oh, caralho. Não tinha forno, então a gente ia ter que requentar. Outra coisa, não tinha micro-ondas, então a gente ia ter que fazer banho-maria para esquentar nossas comidas. Não tinha máquina de lavar. A gente nem gastou tanto com isso, né? E tinha uma lavanderia do lado de casa. Máquina de lavar pra gente virou obrigação, porque a gente não tem como ficar gastando por fora. Fogão e lava-louça também, porque somos preguiçosos e acumulamos louça na pia. Depois que a gente passou a ter a lava-louça da nossa rotina, vai ser triste a gente ir para lugares que não tem. Mas não é uma obrigação, a gente não bota lá que precisa ter. É um luxo, é literalmente um luxo. A gente resolveu começar uma série de avaliações pelas casas que a gente vai passando. A gente vai deixar num comentário fixado aqui no vídeo um link para você se cadastrar no Airbnb, para você conseguir um super desconto no começo da sua jornada no Airbnb, e um outro link com o anúncio do Airbnb, desse Airbnb que a gente tá falando. E aí a gente resolveu agora que a gente vai avaliar as casas que a gente ficou por esses 4 critérios que a gente falou lá no início do vídeo. Então, a casa em si, a localização e as atrações, a noite de sono e o valor custo-benefício. Então, começando pela casa. A casa era muito pequena, mas assim, para 2 pessoas atendia super bem, apesar da gente, né, se dar ao luxo hoje de procurar lugares mais espaçosos. Ela tinha um quarto, uma cozinha com a sala, era tudo numa coisa só, uma mesa que era para jantar e para trabalhar, um banheiro, uma areazinha, né, um hall para você poder botar seu sapato e só. Era basicamente a casa toda. Era uma casa bem pequena, simples. Não sei quantos metros quadrados que tem. 3 cômodos. 3 cômodos, exatamente. É que a gente tem um carinho pela casa, porque a gente passou dias ótimos lá. O relacionamento com os donos do apartamento era muito bom. A única coisa assim mais chata era o chuveiro, porque era bem apertado. O Pablo não conseguia se abaixar no chuveiro sem abrir a porta do box. Era bem pequeno, ficava muito apertado assim. Nossa, era desconfortável. Era muito pequeno, eu acho que tinha talvez 1 metro quadrado. Por aí. Outra coisa é o forno, que não estava funcionando. Tinha o forno lá, estava embaixo do fogão direitinho, só que ele... A gente nem sabe se estava funcionando, né? Ela só avisou. Ela avisou que não estava funcionando. Que não estava funcionando, a gente nem tentou. Não teria por que ela avisar e tá funcionando. Outra coisa que não tinha, televisão. Não tinha televisão nessa casa, mas assim, não foi uma coisa que a gente também sentiu falta tanto assim, porque a gente pegava a cadeirinha, botava na frente do sofá e ligava o nosso notebook ali, assistia série, filme, etc.
Então é algo a se considerar se você vai ficar um mês ou mais naquele apartamento. Se você for no verão, a gente não sabe dizer se eles oferecem um ar-condicionado portátil ou um ventilador de chão, porque não tinha ventilador na casa e não tinha ar-condicionado na casa. Então era só o aquecedor central. Outra coisa da casa que a gente gostou muito foi que ganhou muitos pontos foi o Wi-Fi. Wi-Fi perfeito, sem defeitos, cara. A internet era super rápida. O nome do Wi-Fi é Fast Web. Então, tipo, era muito rápido. Acho que era ilimitado, não sei. Porque a gente tinha lido antes de alguns sites e blogs que na Itália o Wi-Fi não era bom, que a internet não era boa, que tudo era limitado, tinha poucos gigas de internet nos pacotes da internet, né? Então, tipo, era uma preocupação que a gente tinha, porque a gente trabalha de casa e depende da internet, mas foi ótimo, foi perfeito, não tivemos problema nenhum. Então, que nota você dá pra casa, tá? Então, eu acho que eu dou nota 7, tá. Porque, assim, beleza que a gente teve alguns problemas que incomodaram a gente bastante, inclusive que fizeram a gente atualizar o nosso nível de filtro, mas a gente se conectou com a casa. Pelas pessoas, por vários outros motivos que a gente vai falar nos outros critérios também, mas foi bom, sabe? Foi uma boa estadia. A gente, quando eu penso no apartamento, eu vejo fotos de lá, vejo um anúncio. Dá saudade. Dá saudade, exatamente. Então eu dou nota 7. Você concorda? Nota 7. 7. Cara, a localização pra mim é 10 de 10 porque é muito boa a localização. Tinha tudo perto, tinha mercado perto. A gente estava no centro de Livorno, né, basicamente. A gente tinha uma rotina de poder fazer as caminhadas diárias que a gente faz e era muito gostoso. A gente escolhia o cenário que a gente queria percorrer, sabe? A gente quer ir para um parque, a gente quer caminhar pela área de Veneza Nova, que eles chamam, né, que parece realmente Veneza, os rios, os canais e tal. Ou a gente quer ir até o litoral para poder ouvir o barulho de onda. Ou que quer ficar andando por uma área central, sabe? Assim, a gente tinha opções de acordo com o nosso humor, com a nossa vontade ou de problemas que a gente tinha que resolver, sei lá. Uma outra coisa que a gente gostava muito no entorno era poder fazer compras de casa, sabe? Seja no supermercado, seja no Mercado Central, que era um mercadão deles. Eu nunca gostei de fazer compras na minha vida. Mas acho que o fato de você estar num país estrangeiro e você, nessa ida fazer compras, você tem que falar em outra língua, isso fica legal, sabe? Isso fica bacana para você poder praticar um pouco da língua local. E a gente foi perdendo o medo de falar italiano, que nenhum dos dois sabia falar nada italiano. A gente foi perdendo o medo graças a essas incursões que a gente fazia, vindo de uma necessidade, né? Tipo, a gente tem que comprar uma coisa, sabe? Procura no Google, aí a pessoa ajuda, ou então um local te dá uma dica de como que você tem que falar, sabe? Então essas trocas eram interessantes e eram coisas que eram praticamente uma atração a gente poder fazer compras e resolver problemas pela cidade. Quando a gente, numa dessas caminhadas, uma das primeiras coisas que a gente viu logo de cara foi a tal da Forteza Nueva. Não, Pablo, isso é em espanhol. Forteza Nuova. Forteza Nova, que é a tal da Fortaleza Nova, criada no ano de 1400, mais velha que o descobrimento do Brasil. A cidade era ali dentro e elas têm umas alturas bem grandes, elas ficam bem numa área protegida pelo próprio rio, então é uma coisa bem medieval mesmo, diferentona, e ela foi utilizada para poder ser um meio de proteção da cidade contra invasões. Então é uma cidade histórica, tem um contexto histórico importante, apesar da gente não ter ouvido falar muito até então, mas na região da Itália ela tem um destaque muito grande. E essas fortalezas viraram um patrimônio histórico. Só tinha uma coisa de turismo que a gente achou meio estranho, que lá numa outra ponta da cidade tinha uma estátua de Médici. Médici é o cara, enfim, que foi para ele que o Maquiavel escreveu o livro do Príncipe, não o Pequeno Príncipe. O cara que a gente ouve falar muito por conta de Florença, enfim, da região e tudo mais da Toscana. Essa estátua deixou a gente incomodado porque parece uma coisa meio que remete à escravidão, sabe? As pessoas que estavam presas ali, elas tinham traços negros, né, de povos africanos. E além, obviamente, das cores, né? Ele tá de branco e a estátua tá de preto, isso deixou a gente um pouco incomodado. E também a gente vê que na cidade não tinha muitos negros, a não ser vendendo coisas. Isso foi muito estranho. Sabe? Então, todos os negros que a gente encontrava na cidade eram vendedores ambulantes. A gente não via muitos locais, pessoas negras comendo em restaurante, por exemplo, sabe? Ou em mercados. A gente não sabe nem onde eles faziam compras, porque a gente
não via onde que tinha. Então isso dava um incômodo, sabe? Você fica assim meio... mas enfim, isso a gente não viu nenhum caso de racismo, a gente não ouviu falar de nenhum caso de racismo, mas essa estátua e essa observação que a gente fez na cidade fez a gente ficar com o pé um pouco atrás. Não sabemos como que é a questão racial na cidade, a gente obviamente não tem lugar de fala para poder falar disso. Sobre lugares para comer, restaurantes, bares, a gente comeu uma pizza bem gostosa do lado de casa, na praça, e tinha também um lugar que a gente acho que foi 2 ou 3 vezes, não me lembro, acho que foram 3. A primeira noite e o último dia a gente foi lá. Mas acho que no meio também teve uma vez que a gente foi lá. Né? Então a gente foi 3 vezes, a gente gostou bastante. Se chama Escomposto o lugar. É basicamente um lugar onde serve sanduíches, onde você monta o sanduíche, né? Na verdade você não monta, né? Ele tem umas opções de sanduíches já prontos, mas você pode pedir o sanduíche pronto ou você pede o sanduíche desconstruído, que vem numa tábua, todos os ingredientes separados. A gente acha que vem mais ingredientes do que dentro do sanduíche pronto. Tanto que ele custa 1 euro ou 2 euros a mais. 2 euros. 5 euros é o sanduíche, 7 euros é a tábua. Estando ali, a gente pôde visitar 3 cidades. Primeiro para Pisa, depois para Florença e depois para Lucca. Lucca talvez não seja uma cidade tão famosa para as pessoas, mas assim, muitas pessoas conhecem, obviamente. E eu acho que das 3, para mim, foi a mais bonita. Uhum. Foi a mais surpreendente, foi a mais bonita. Florença, a gente falou num post no Instagram que a gente gostou da cidade, obviamente, mas a gente não conseguiu se conectar porque tinha muitos turistas e... Muito cheio. Muito cheia e dá pra andar. Um pouco mais caótico para poder curtir. Pisa foi legal, foi a primeira cidade que a gente foi, mas não tem muita coisa para fazer, assim, é basicamente ver a torre e... comer um negocinho ali e ir embora. Eu acho que se você tiver um foco em ficar na região da Toscana e não quiser pagar caro e ficar em Florença ou em Pisa, que são cidades mais procuradas, eu não sei se Lucca é mais barato do que Livorno, mas eu acho que vale a pena você ficar em Livorno, talvez um pouco mais próximo da linha de trem para poder justamente visitar essas outras cidades. Tá, então a nota sobre a localização e as atrações locais. Para mim é 10. Então, para mim é 9. Porque, assim, o 10 seria perfeito em tudo. E eu acho que o fato da gente estar um pouquinho mais afastado do trem, da estação de trem, isso a gente tinha que pagar passagem, sabe? Ou beleza, não teve um dia ou outro que a gente voltou a pé. É porque a gente não teve a experiência de ter que pegar com malas ônibus para ir para a estação de trem. Exatamente. Então, só por esse detalhe aí, eu daria 9. Tá bom. Justo? Então 9. Não. Próximo item é a noite de sono. Isso aí foi uma coisa mais difícil. A cama não era confortável porque ela faz muito barulho. É aquela cama bem velha que você se mexe, faz barulho. O Pablo é bem mais pesado que eu. Ele ficava num canto, ele deitava num canto e eu ficava assim, torta, porque a cama afundava de um lado. Então eu fui me acostumando aos poucos com isso. Mas... eu fui deitando mais pra ponta também. Sim, e eu me mexo muito dormindo, então tudo que você se mexe já faz aquele barulho, acorda outra pessoa, então isso foi um pouco chato, mas assim, não atrapalhou na experiência como um todo, né? Não foi uma coisa que a gente, caraca, não fico mais ali, eu ficaria todos os dias de novo ali. Só tinha uma coisa também, que tinha um bar do lado e no início incomodava um pouco o fato deles estarem fazendo barulho até, sei lá, meia-noite, mas dava meia-noite, a maior parte das vezes as pessoas iam embora. Uma vez ou outra passava alguém gritando. Teve um dia que passou alguém gritando à noite e era brasileiro falando. Satanás, é você. Aqui. Tem sim. Tem? Também em relação à iluminação do quarto à noite, para quem gosta de dormir com total breu, dá para fechar tudo. E para quem gosta de um pouquinho de luz, que nem eu, tem aquele se você deixar a porta a janela do quarto fechada, tem um vidro, mas tem uma porta de madeira antes do vidro que dá pra você deixar meio aberta totalmente, enfim. Uhum. E aí entra um pouquinho de luz da rua, que aí é tranquilo. E aí teve a questão dos insetos também, que a gente sofreu um pouquinho no começo, né? Os primeiros dias a gente, sabe quando a noite tá friozinho, mas você abre um pouco a janela só para poder entrar um arzinho, ficar gostoso, poder dormir de lençol, de edredom, sabe? Para o clima ficar bom no quarto. Então, nessa hora entrava muito mosquito. E é muito mesmo, assim, sei lá, 6, 7 por vez. E aí a gente ia dormir,
Aí ficava com aquele zumbido no ouvido, a gente acordava, ligava a luz, matava mosquito, voltava a dormir, aí uma hora depois tinha mosquito pra caraca de novo, tinha que acender a luz. Cara, sempre foi um inferno. Tinha uma pastilhazinha pra você colocar na tomada pra poder matar mosquito. Tinha um encaixezinho pra você poder botar na tomada e matar mosquito, só que a gente tava sem a pastilha. Na verdade, a gente não sabia que tinha pastilha ali dentro. Depois demoramos pra descobrir que tinha pastilha, falamos com eles avisaram. E a gente comprou uma pastilha, mas já tinha pastilha na casa, a gente não sabia. Enfim, botamos essa pastilha, que era o remedinho, né? Deixamos, nunca mais tivemos problemas com Nunca mais. E aí ficou super agradável, a noite de sono com relação a isso voltou a ser uma coisa boa. Sim. Então, no geral, noite de sono eu acho que 6 é justo, né? Muito justo. 6, tá. Próximo tópico que a gente vai avaliar da casa é o custo-benefício. Hoje a gente pesquisou e tá custando 50 euros por noite, a diária. Obviamente que o Airbnb você tem a vantagem de ele naturalmente já te dar um desconto quando você pega em períodos redondinhos, né? Como é que é? Desconto semanal, tem desconto quinzenal e tem desconto mensal. Cada host ele define qual que vai ser o percentual de desconto que ele vai dar, ou não, né? Ele pode não dar desconto também. Sim. Eu acho que 50 euros por noite é um pouquinho acima do que eles oferecem. Porque, principalmente no verão, que a gente não tem o ar-condicionado, a cama é barulhenta, a cama não é tão confortável assim. Eu acho que eles agregaram valor mais na localização do que na experiência de ficar na casa. Porque não tem forno, não tem micro-ondas. É praticamente para você chegar e dormir. Só que também para dormir tem esses problemas que a gente pensa da cama ser barulhenta. Tanto que a gente falou dessas questões, dos problemas que a gente teve no privado para eles poderem melhorar e tal. E talvez seja o critério para mim mais delicado, assim. Se você for ficar em uma estadia curta na casa, você nem vai perceber esses detalhes e aí eu acho que vale o valor pela localização. Mas se você ficar numa estadia longa, tipo um mês, como a gente ficou, 50 euros pra mim já é demais, porque a gente, principalmente pra gente, né? A gente avalia levando em consideração que a gente passa muito mais tempo dentro do apartamento do que fora do apartamento. Exatamente. Porque a gente trabalha de casa, então metade do nosso dia é dentro do apartamento trabalhando. Mas levando em consideração que como era ainda o final da baixa temporada na época que a gente ficou, a gente negociou e ganhou 300 euros de desconto no total, no valor total da estadia. Então pra gente foi super bom esse negócio, então acabou valendo muito a pena. Acabou valendo o custo-benefício que a gente pagou e não o que eles ofereceram pra gente. Isso. Não o que eles oferecem hoje. Então acho que a nota pro custo-benefício do que eles cobram, eu acho que é 6. Vai. Eu tinha pensado 5 ou 4. 5 então. 5 porque a gente achou um pouquinho caro. Assim, realmente teria que negociar. E não é um lugar, assim, Livorno é ótimo, a gente adorou, mas não é um lugar imperdível. Então acho que você tem que atrair as pessoas de alguma maneira e para chegar até lá. E uma maneira de você atrair é o preço. Sim. Se a gente não tivesse tido o nosso poder de negociação, o custo-benefício não teria valido a pena, a gente não teria ficado lá. Então quer somar? Qual foi a nota? Sim. Isso a gente somar então. Então a gente deu. Qual foi? Primeiro, casa a gente deu 7. Casa a gente deu 7? Eu não sei. Então a nota é essa que vocês estão vendo aí, que eu vou. Então a nota tá piscando aí na tela porque a gente perdeu as contas aqui e não anotou. Ninguém anotou quanto estava dando de critério, então vocês estão vendo a nota, a gente não sabe. A gente não sabe, mas essa é a nota que a gente deu para casa, para a experiência de ter morado em Livorno, na Toscana, por um mês. Isso. E agora a gente tem um critério extra, na verdade um momento extra, que é o momento Nomad Like a Local. que é algo que justifica e que é justamente o cerne do que a gente quer fazer viajando o mundo, que é quando a gente consegue sentir que a gente está sendo tratado como uma pessoa local, mas que daqui a pouco a gente vai embora, a gente vai para outro lugar para ter alguma experiência de um local. A gente foi convidado pelo dono do apartamento para ir poder ver ele maestrar num coral que ele é maestro, não sei explicar. Mas, tipo, basicamente ele era o maestro de um coral e eles estavam fazendo uma homenagem a Giuseppe Garibaldi, que é famoso ali entre os livorneses. E era uma homenagem, um dia lá que homenageava ele, e aí eles cantavam várias músicas contando a história de Livorno e a história de Giuseppe Garibaldi, tudo que ele representou para a cidade. Então, foi muito legal pra gente poder assistir
um coral local, né? Onde as pessoas só tinha gente local ali, era o trabalho do cara, ele tava lá mestrando, ele cantou também, então a gente achou super legal a experiência, foi com certeza uma experiência de um local. Não tinha nenhum turista na hora. Nós éramos os únicos turistas. Tinha esquecido que a gente é turista. Inclusive, na hora depois, a gente foi parabenizar ele pra dar tchau e tal, enfim, e poder ver a exposição também, que tinha uma exposição na hora na galeria. E ele parou tudo, pegou nossa mão e foi apresentar tudo sobre Giuseppe Garibaldi pra gente, toda a história. Aí ele apresentou a gente pros amigos dele, chamou o Pablo de Pedro, não entendemos por quê, ficamos sem graça, não falamos nada. Mas, tipo, foi muito fofo, a gente achou muito legal, tipo, o que a gente representava pra eles, né? A gente só tava pagando um aluguel num apartamento que eles alugam. A gente tinha uma relação comercial com eles. Exato, mas, porra, eles trataram a gente como amigos íntimos, sabe? Convidando a gente pra ir ver ele trabalhar, tocar, mestrar. E depois parou tudo pra apresentar a gente pras pessoas, pra isso. Cara, foi uma experiência muito legal. A gente, com certeza, eles já adicionaram muitos pontos na nossa revisão do apartamento. E foi bem bacana a experiência. Addio, ritorno addio, paterne mura. Forse mai più non vi potrò vedere. I miei parenti sono in sepoltura. La so tenere